Repita comigo: Deus para sempre. Fala mais forte: Deus para sempre. Eu tenho meditado na eternidade de Deus e na soberania que Deus age na direção de cada ser humano, na direção de cada pessoa, na direção de cada projeto. E quando eu penso Deus para sempre, ou Deus eterno, que não teve início e que não teve fim, mas que para mim e para você, Ele é o alfa, porque nós iniciamos nele, e Ele é o ômega, porque nós vamos terminar com Ele, terminar diante dEle, para entrar para sempre, para o que é eterno. Eu fico com a minha alma saltitante de alegria, e eu fico pensando: para sempre, nunca vai acabar. Deus para sempre. Deus, Ele é a divindade que Davi disse: eu não trocarei a minha fé por outro Deus. Eu elevo os meus olhos para o monte e já sei que o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então nesta noite eu quero chamar você para meditar comigo nessa palavra. Deus afirmou que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele, então Ele fala através da Bíblia. Falando Ele, ninguém impedirá. Mas Ele fala conosco diretamente ao nosso coração, nos dando instruções específicas que Ele fala para mim, fala para você, fala para aquela pessoa que precisa, e Ele não mente quando Ele fala, Ele cumpre a promessa. Eu quero ler com você Mateus 24, 35, que Jesus está reafirmando. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, o meu Pai disse que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu quero dizer para vocês algo mais: o céu e a terra passará, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus, Ele olha para aquela multidão e fala assim: já foi dito pelo meu Pai que tudo é dele e que Ele não mente. E eu quero afirmar que a minha palavra, ela vai vencer os céus, ela vai vencer a terra, ela vai vencer as criaturas que vivem na terra, ela vai vencer as aves que vivem no céu, ela vai vencer os mares, ela vai vencer tudo, e ela vai continuar para sempre. Quantos podem celebrar a Deus por isso? Isso é maravilhoso, querido. Essa é a nossa palavra. Tem batalhas que eu e você só vamos vencer orando. Algumas batalhas nós vence em pé, se esforçando com as mãos, com o corpo, mas tem outras batalhas que é orando, ou é de joelho dobrado, ou é deitado, mas é na presença de Deus, porque ela só Deus pode fazer. Então eu trago você junto comigo para entender esse princípio Deus para sempre. Por quê? Porque tem batalhas que nem o teu conhecimento, nem o meu conhecimento, nem a minha formação, nem a tua formação, nem os diplomas que temos ou que teremos de doutor, PhD, vai fazer diferença. Porque não vai precisar de conhecimento humano para vencer o desafio, a batalha. Vai precisar do milagre de Deus. Fala, eu estou entendendo. Amém, querido? Porque tem coisas que não é o teu conhecimento de PhD, de profissional, de doutorado, pós-graduado, 5 ou 6, faculdades, que vai vencer, mas é o de repente de Deus. Repita comigo: eu preciso estar pronto para o de repente de Deus, porque o de repente de Deus
acontece em dias comuns. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Foi assim com Davi, estava tudo em um dia comum, sol lá em cima no céu, terra, pastagem, ovelha, e era um dia comum para Davi, mas naquele dia comum, Davi estava pronto para ser o escolhido e receber a unção. Quando eu não estou pronto para algo, Deus também não vai me entregar o que Ele tem. Davi estava pronto para receber a unção, mas não estava pronto para ser um rei. Estão me entendendo? Porque o coração de Davi, Deus olhou e falou assim: eu olho para o coração dele, vocês olham para a imagem de Abinadab. Deus está falando com Jessé: ei Jessé, o meu de repente é para quem está pronto. O homem vê só o que os olhos permitem, porque Jessé, ele estava ali com os seus 7 filhos, mas deixou Davi para trás. E aí o profeta Samuel está vendo também, acreditando que seria Abinadab. E aí Deus fala com o profeta: não, Davi está pronto, porque vocês vê com os olhos físicos, porque aqueles que vê com os olhos espirituais, eles vão lá para a promessa de Jesus que diz assim: alguns têm olhos, mas não ouvidos e não ouve. E Deus fala: não, manda chamar mais um, tem mais um. Samuel não sabia que tinha mais filho. Por que Samuel não sabia que tinha mais filho? Porque Jessé ficou com vergonha de apresentar. E por que Jessé ficou com vergonha de apresentar? Salmo 51 diz: porque Davi era um filho que não era irmão legítimo de pai e mãe dos 7. Ele era um irmão, meio irmão, por parte de pai, não por parte de mãe. Então deixa lá, o profeta não pode ver o rejeitado. O profeta não pode ver o que foi a escapada. O de repente de Deus, ele vem quando nós estamos prontos. E Davi estava pronto para receber a unção, mas não estava pronto para ser um rei. Ei, preste atenção. Eu quero falar com você de onipresença, onisciência e onipotência de Deus. 3 atributos que só Deus tem. A onisciência, onipresença e onipotência de Deus faz toda a diferença para que o de repente de Deus aconteça na sua vida, aconteça na minha vida, aconteça nos nossos negócios, aconteça para todo lado. Amém? Olhei assim, tá ali. Desculpa, Camila. Fala comigo: onipresença pode estar em todos os lugares. Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu ali também estás. Davi está dizendo: não tem aonde que eu me escondo desse Deus, porque Davi já sabia que Deus era para sempre. A onipotência de Deus em Isaías 40, 28 diz assim: não sabes ou não ouviste que o eterno Deus, digo o Deus que é para sempre, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, o seu entendimento é insondável. Ainda reafirma a onipresença e a onisciência. Ele não se cansa. Quantas pessoas chegou no fim da tarde hoje, parece que foi sugada por um sugador, enfraquecida, nem conseguiu chegar no culto. Eu, para chegar no culto, tive que lutar com 5 tipos de canseira, 45 tipos de dor, 20 tipos de seta maligna chamada desânimo, tentando acertar minha vida, e eu desviando de tudo, para estar aqui. Porque no mundo físico nós se cansa. Deus habita no meio de nós e não se cansa. Deus não se cansa de você. Deus não se cansa de nós. Ele não se fadiga do teu dia a dia. Ele está ali do teu lado dizendo: sou eu quem te tomo pela tua mão direita.
e te digo: não temas, que eu sou contigo. A onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Veja o que diz Salmo 37, Salmo 139, versículos 7 e 8. Já lemos, né? Que Ele está presente. Aqui eu quero começar a aprofundar com você. Repita comigo: eu preciso acreditar na onipresença de Deus. Eu preciso falar dessa onipresença. E eu preciso viver essa onipresença. Repita comigo: eu preciso praticar essa crença na onipresença, onisciência e onipotência. Amém? Por quê? Porque vai passar os céus e a terra. O que vai restar para mim e para você é acreditar na onipresença, na onisciência e na onipotência de Deus, que afirmou e reafirmou que vai passar céus e terra, mas a palavra dele não há de passar. Davi sabia disso. Ei, eu sempre vou precisar de fé para seguir com Cristo na caminhada até o último dia. Repita comigo: eu sempre vou precisar usar a minha fé na caminhada com Cristo até o último dia. O mundo quer nos mudar, o mundo físico quer nos levar a acreditar que ter fé é ter pensamento positivo. O mundo físico quer nos fazer acreditar que ter fé é pensamento e desejo de positividade. Isso é bom, mas não é fé. Não é fé. Porque fé, ela entra no mundo da onisciência, onipresença e onipotência. Vem comigo, vamos viajar na palavra. A fé, ela não é um desejo que algo vai acontecer, ela é uma certeza que algo já aconteceu no mundo de Deus. Amém? Eu vou repetir para você pegar. A fé é a certeza que algo já aconteceu, já deu certo no mundo da onipresença, onisciência e onipotência de Deus. Lá no céu já deu certo, ainda não veio para a terra, mas vai vir em nome de Jesus. O mundo quer nos conformar dizendo que basta ter pensamento positivo, sentar e esperar. Irmão, tem coisas que não dá para sentar e esperar, tem que se levantar e vir orar. Tem coisas que não dá para sentar ou deitar e falar: vou esperar com paciência no Senhor. Não dá para vencer descansando. Tem coisas que só dá para vencer orando. Fé não é viver no mundo físico levados a acreditar, conformados a acreditar que o desejo e a vontade de ver acontecer é o suficiente. Fala comigo: isso não é fé. Você fica esperando, desejando o que acontece, né? Parece torcida organizada, todo mundo torcendo para que dê certo. E Deus está lá olhando e falando assim: não preciso que ninguém torça por mim. Eu sou o Deus. Irmão, eu torcer para Deus vai ajudar Deus em quê? Torcer para que Deus tenha força suficiente para realizar o meu milagre. Você tem que torcer para mim ter força suficiente para carregar 30 quilos. Está entendendo? A inconformação. Davi sabia. Davi dizia assim: olha, a primeira batalha de Davi, ele guerreou na onipotência de Deus, na onisciência, na onipresença. Ele olhou para aquele gigante e falou assim: quem é esse incircunciso? Lá no mundo espiritual, lá no mundo de Deus, Deus já derrotou ele, vai me entregar aqui no mundo físico nas minhas mãos. Isso é certeza. Isso não é torcida, isso não é desejo, isso não é vontade. Davi guerreava lá nas alturas. Eu ministrei um dia que trave as suas batalhas no céu e não na terra, porque no céu é lugar de vitória, serpentes não te alcançam.
Precisamos entender essa profundidade. O pensamento positivo de ficar torcendo, desejando, acreditando, ou torcendo para que Deus vai fazer, ou ali implorando, será que Deus vai ter força? Irmão, Deus tem toda a força. Amém? Deus, Ele está no passado, no futuro, e isso não tem linha de tempo para Deus. Só tem contagem de anos aqui na terra. O céu é contínuo. É uma linha, você imaginar uma linha reta que não tem o ontem, não tem o hoje. É todo dia para Deus, é presente. Repita comigo: a minha fé é a certeza que eu vou acreditar, eu vou confiar na onipresença, na onipotência, na onisciência de Deus, e acreditar que já aconteceu no céu, que já deu certo no céu, e que Deus vai fazer dar certo aqui na terra. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Então eu preciso ter fé todos os dias, porque todos os dias o mundo quer me desvirtuar da minha fé. Todos os dias o diabo lança uma narrativa, uma falácia diferente. Cadê o teu Deus que não faz nada por isso? Ele não é tão forte? Se Deus é Deus, por que está deixando isso ou aquilo acontecer? Davi não tinha esse luxo. Davi, quando Deus olhou, falou assim: ele não está pronto para ser rei, mas ele está pronto para o meu de repente. Ele está pronto para receber a unção. Davi sabia que assim como Deus localizou ele lá nas pastagens com as ovelhas, ele não precisou ficar correndo e se apresentando em lugares diferentes, pedindo favores, hein? E aí, já falou com o homem? Não. Davi travava as batalhas dele lá na onisciência, na onipresença, na onipotência, e falava: Deus, eu sei que aí no teu mundo já deu certo, porque fé é a certeza. E ele trazia isso. Fé é a certeza de acreditar que já aconteceu, que já deu certo, na onipresença, na onisciência, na onipotência de Deus. E para isso nós precisamos, querido, fazer como algumas pessoas fizeram: aceitar o resultado. Fala comigo: o resultado, para quem vive na onisciência, na onipresença, na onipotência, sempre é o resultado de Deus. Daniel está lá, teve que, quando ele chega na Babilônia, quando ele chega ali, o primeiro desafio de Daniel, ele ainda é jovem, na mocidade, ele trava sozinho. O primeiro desafio de Daniel, depois você lê na sua casa, Daniel 1 e 2, ele trava sozinho. Deus profetizou através do profeta Jeremias que Israel ia passar por 70 anos de exílio. E aí a Babilônia vai lá, destrói tudo e traz os jovens como escravos, os adultos ficam por lá, os que viveram, os que não foram mortos. E aí quando coloca ali, o rei fala: pega esses jovens bonitos e ensina eles, faz eles virar mordomo na minha mesa, eu quero eles servindo no palácio. O primeiro desafio Daniel travou sozinho, ele nem precisou de Deus, porque ele já sabia como travar. Foi quando ele fala com o líder de todos os mordomos assim: eu não quero comer dos banquetes, das iguarias que a minha cultura me ensinou, que é contra a divindade que eu sirvo, mas eu desafio que em um propósito de jejum que eu farei, de abstinência, e comerei só frutas e legumes, por 21 dias, eu ficarei mais forte, mais saudável do que o restante.
Quem está me entendendo? Essa ele podia travar aqui no mundo físico, sozinho. Você não precisa de Deus para jejuar. Você não precisa de Deus para orar. Você não precisa de outra pessoa para orar no seu quarto secreto. Você pode fazer. Daniel decide fazer junto com ele Sadraque, Mesaque e Abidnego. Entrou na jogada. O que aconteceu? Os 4 se destacaram. Eu imagino um anjo chegando e falando assim: Deus, tem um negócio errado lá na Babilônia, com o povo judeu, com os escravos. Não quero ver não, porque eu já decretei que há 70 anos sem mexer. Não tiro eles da escravidão antes de 70 anos. Não está pedindo para tirar da escravidão não. Então o que está fazendo? Está jejuando. Está jejuando. Está jejuando. Os 4, por um ato de Daniel, 3 acreditam e falam: estamos juntos. Mais tarde está lá Sadraque, Mesaque e Abidnego, tendo que usar fé na onipresença, onisciência e onipotência de Deus, porque tem uma fornalha, e eles falam assim: ó rei, saiba-se você e todos os moradores, o resultado da fornalha não me importa, porque eu estou na onipotência, na onipresença, na onisciência do meu Deus. Se Ele quiser que eu fique vivo aqui, Ele vai deixar. Se Ele não quiser, eu vou continuar vivo com Ele lá. Se joga na onipresença. Deus não tinha nenhum compromisso de tirar o povo da escravidão, mas Ele tinha um compromisso de cuidar daqueles que buscavam Ele. E aí eles são jogados. Eu quero que você entenda que pode estar acontecendo o que for, não deixe de dizer: o meu Deus, Ele é fiel, eu conheço Ele e eu vou continuar acreditando nele todos os dias. Às vezes a gente está cheio de informações, e alguns dias aqui eu preguei que quanto mais nós aprendemos, mais fácil fica de viver, mas a gente precisa trabalhar mais a paciência. Quando você aprende mais, você tem que melhorar a paciência. Quem está passando por isso, já passou por isso ou passa por isso? Faz assim. Amém. Você aprende um negócio novo, você tem que começar a suportar quem não aprendeu ainda. Uma pessoa chegou e falou assim: por que Deus está castigando fulano? Eu falei: o Deus que eu sirvo não faz essas coisas. Qual Deus que está castigando fulano? Nós temos que entrar na onipresença. Deus estava castigando Sadraque, Mesaque e Abidnego? Estava, irmãos. Deus estava sendo injusto deixar eles ser lançados na cova, ou na fornalha? Estou jogando eles na cova aqui. Não. Era por causa de pecado, irmão Luiz? Não. Daniel está ali, segundo os históricos, primeiro-ministro do rei Dário. Agora um decreto do rei o lança na cova. Ele fala: ó rei, eu sinto muito, mas eu estou na onipresença, na onisciência, onipotência do meu Deus. A minha fé não vai fazer eu me ajoelhar diante da tua estátua. Pode lançar. Era castigo de Deus contra Daniel? Sim ou não, irmãos? Não. Era castigo de Deus contra Sadraque, Mesaque e Abidnego? Não. Era por causa de pecado? Não. Aí Deus fala assim: não tem jeito. A fé deles foi lá no céu e falou assim: Deus, aqui o Senhor já nos livrou. Aí Deus fala: agora eu vou com eles para a fornalha. Aí todo mundo fala assim: mas não foi 3? Por que tem 4? Quem pode aplaudir Jesus? Amém? Olha para a cova dos leões e fala assim: não foi um que nós jogou? Foi. E por que ainda não foi comido? Tem mais alguém lá fechando a boca dos leões?
Querido, não é pecado, não é castigo, não é porque Deus não está aprovando ou deixando de aprovar. Tem batalhas que você vai ter que enfrentar elas, não é porque Deus está te castigando, não é porque você cometeu um pecado, é para que nós possamos entrar na onipresença, onisciência, onipotência e dizer assim: eu sei o Deus que eu confio. Amém? Amém, queridos? É você olhar para alguém e dizer assim: fica tranquilo, Deus que você confia, Ele é mais do que isso, Ele é para sempre, Ele é completo, Ele é onipotente, não falta força, não tem outro mais forte, Ele está em todos os lugares. Por isso eu quero dizer para você que a fé é a certeza de acreditar e confiar que na onisciência, na onipotência, na onipresença, Deus já te deu a vitória. Coloque-se de pé, nós vamos orar. Amém?